curiosidade do programa de hoje é o Museu da Pessoa, uma rede internacional de histórias aqui no Brasil. Olá, meu nome é Ana, eu sou coordenadora de redes sociais e relações internacionais no Museu da Pessoa. Vou contar um pouquinho para vocês da origem do Museu da Pessoa, né? O Museu da Pessoa, ele surgiu em São Paulo há 16 anos. Foi uma ideia que partiu da Karen, a Karen Workman. Ela é carioca, historiadora e linguista, e ela fazia um trabalho na época com imigrantes judeus no Rio de Janeiro, né? Contando a história um pouquinho desses imigrantes, como eles eram para o Brasil. E no caso dos judeus, especificamente, a história é a única coisa que sobrava com eles. Eles perderam tudo na guerra, tinham que sair às pressas da Europa ou de outros países e fugir para um outro país. Então, no caso deles, a única coisa que sobrava era a história. E aí, quando ela começou a fazer esse projeto com esses imigrantes judeus, ela percebeu que no mundo, no Brasil, a gente tinha museu de todas as coisas, mas não tinha um museu para guardar as histórias das pessoas. E a partir desse projeto, então, ela teve a ideia de criar esse museu. Se juntou com um grupo de pessoas, não só historiadores, mas também jornalistas, né, e com outras habilidades, e começou o Museu da Pessoa. O museu, ele está hoje em São Paulo, mas também no Canadá, Portugal e Estados Unidos. Nesses outros países, os museus foram criados a partir da experiência brasileira. E todos eles compartilham a missão, a visão e a mesma metodologia. A missão, então, desses museus é contribuir para que a história de vida de cada pessoa seja valorizada pela sociedade. E cada um deles realiza isso por meio de projetos de memória, seja registrando as histórias de imigrantes, registrando a história de comunidades, até de empresas, sempre com base nas histórias de vida de pessoas comuns. O Museu da Pessoa, aqui no Brasil, já realizou projetos, por exemplo, com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, já realizou projetos com imigrantes japoneses, com os imigrantes judeus que eu já tinha citado, então, com comunidades também de Heliópolis, por exemplo, aqui, uma favela aqui em São Paulo. Então, quando você fala de memória, é bem aberto, você pode falar de muitas memórias e muitas histórias. Durante toda a história do Museu da Pessoa, a gente já realizou mais de 140 projetos de memória, em empresas, em comunidades e até em escolas. Esses projetos geraram um acervo de quase 10 mil histórias de vida e mais de 72 mil documentos e fotos catalogados. Esse acervo está todo disponível aqui no Museu da Pessoa, é um acervo público e pode ser acessado pela internet ou aqui em São Paulo, caso alguém queira fazer uma pesquisa mais aprofundada. O Museu da Pessoa aqui em São Paulo tem um espaço aberto, que é o Ponto de Cultura. Todos que queiram agendar uma entrevista estão convidados, podem vir aqui até o museu e gravar a sua história, já sai daqui com um DVD com a sua história gravada. Esse serviço é gratuito, as pessoas só têm que agendar. O e-mail para agendamento é pontodecultura@museudapesoa.net e o telefone é 2144-7169. E a gente também tem um portal na internet, que é onde todas essas histórias estão divulgadas, que é o www.museudapesoa.net. Nesse portal as pessoas têm a oportunidade de contar suas histórias, então aqueles que não estão em São Paulo podem escrevê-las ou inserir vídeos no site e também ler e escutar a história de outras pessoas. O museu, a gente sempre diz aqui que uma história pode mudar o seu jeito de ver o mundo. Então é importante, além só de coletar essas histórias, também fazer com que as pessoas escutem. Então todos estão convidados também para acessar o site do museu e aqueles que estão em São Paulo para nos visitar e também compartilhar a sua história. Toda pessoa, conhecida ou não, tem o direito de eternizar e integrar sua história à memória nacional. Participe, escute e conte sua história.